Neemias capítulo 2. Neemias capítulo 2, vamos meditar na palavra do Senhor. Capítulo 2, versículo 1, está escrito: no mês de Nissan, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava servindo vinho ao rei. Nunca eu tinha estado tão triste em sua presença. O rei me perguntou: por que está com o rosto tão triste? Você não parece doente? Deve estar profundamente angustiado. Fiquei com muito medo. Mas respondi: que o rei viva para sempre. Como o meu rosto não parecia triste, cidade onde o sepulcro dos meus antepassados, dos meus pais, está em ruína, e suas portas foram destruídas pelo fogo? O que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. Depois de orar ao Deus dos céus, respondi: se lhe parecer bem, e se o rei for favorável a mim, se seu servo, peço-me, envie ajudar para reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados. O rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou: quanto tempo você ficará ausente? Quando voltará? Respondi ao rei: quanto tempo ficaria ausente? E ele atendeu ao meu pedido. Disse também: se lhe parecer bem, gostaria que o rei me desse cartas para levar aos governantes da província ao oeste do rio Eufrates, com instruções para que eles permitam que eu viaje em segurança por seus territórios até chegar a Judá. Peço ainda que o rei me dê uma carta para levar a Asaf, administrador da floresta real, com instruções para que me forneça madeira, e precisarei desse material para que as vigas das portas da fortaleza, junto ao templo, para o muro da cidade, para a minha própria casa. O rei atendeu a esses pedidos, pois a bondade, mão de Deus estava sobre mim. Os irmãos podem sentar, glorificando a Deus. Irmãos, eu creio que os irmãos, alguns conhecem esse texto, outros não conhecem, mas nós vamos conhecer juntos aqui. Esses dias eu estava meditando nessa palavra. Parece um retrato da nossa vida, né? Eu costumo usar a nossa vida porque a nossa vida é um reflexo daquilo que Deus fala conosco através da sua palavra. Nós vemos aqui que Neemias, ele é copeiro do rei. Neemias, ele não é sacerdote, muito menos um profeta. Neemias, ele é copeiro. Os irmãos sabem que copeiro é aquele que prova do vinho do rei, da comida do rei, antes do rei comer. Neemias prova de tudo isso para que, se porventura viesse o rei ser envenenado, quem morria era o copeiro. Por isso era levantado o copeiro. Neemias está ali servindo ao rei, só que dado momento ele recebe a notícia que Jerusalém está devastada, que Jerusalém está verdadeiramente vivendo um momento de caos. E o que me chama a atenção nesse texto é que ele ouve isso, percebe isso, e ali ele fica triste, porque os seus antepassados, os seus familiares estão vivendo esse caos. Mas ele precisa fazer algo. Receba em nome de Jesus. Ele precisa fazer algo. E ele fica ali muito triste, conturbado. E quando eu estava meditando nessa palavra, Deus falava ao meu coração que nós precisamos de posicionamento. Nós precisamos
Nós estamos sempre debaixo de uma palavra, mas se a gente não se pôr na brecha, se posicionarmos para fazer algo, não adianta. Só vivemos de promessas, porque Deus falou que teria uma obra na minha vida e não. Então a gente precisa. Mamãe, segura ele fazendo favor. A gente precisa se posicionarmos para que Deus venha realizar aquilo que Ele tem na nossa vida. E o texto vai começar. O Deus que levanta reconstrutores. O cenário de Jerusalém é devastador, os muros estavam derrubados, as portas estavam queimadas, e agora precisa de uma reconstrução. Irmão, preste bem atenção nessa noite, eu creio que Deus vai falar, falou comigo, vai falar com você. E se todos nós estivermos sensíveis a que Deus tem para a nossa vida, cada um de nós precisamos reconstruir algo que precisa. Eu peço que você tenha toda a atenção, porque Deus às vezes permite uma situação e você fica vendo aquilo, só que Deus é Deus que já começa o propósito dele para que você possa ver e possa se levantar para fazer algo. Não é simplesmente ver o caos acontecendo e você fica de braços cruzados esperando alguém se levantar, quando na verdade você está vendo algo acontecendo e Deus quer que você se levante. As portas estavam queimadas, a cidade estava aberta para a vergonha, ataques, humilhação, mas Deus sempre levanta alguém para o caos. E parece definitivo. Deus, sabe o que Deus estava, enquanto eu estava meditando nessa palavra, Deus está dizendo assim, ó, irmão, você está presenciando, vivendo um momento, é eu te mostrando e você precisa se posicionar, porque eu já falei ao seu coração, só que você precisa se levantar. E todos aqueles que ouvirão esta palavra vão entender que precisa fazer algo para o reino de Deus. Porque senão Deus não contaria conosco, irmão. Deus chamaria anjo. Quantas vezes tem alguns que acostumam com a ruína, com o caos. Não, irmãos. Nós não vamos ver o caos. Nós não vamos ver o inimigo entrando no meio da família, arrastando, querendo fazer roaça, e a gente fica de braços cruzados, e às vezes nós ficamos simplesmente dizendo, nós vamos orar um pouco mais. Só que a gente está orando há tanto tempo e até agora não tomou uma posição, irmãos. É isso que Deus falava. Não adianta você estar orando há tanto tempo e agora é a hora de colocar a mão na massa. A cidade estava aberta para a vergonha. Imagina a vergonha. Mas Deus sempre levanta alguém que o coração arde, mesmo vivenciando que tem um caos, que tem vergonha, que os seus antepassados, seus familiares estão precisando. Quando todos acostumam a corrida, Deus procura um homem que ainda chore pela cidade. A Bíblia diz que Neemias chorou quando soube da notícia. Podemos até chorar por alguns minutos, mas nós não podemos ficar chorando toda a vida. Nós não podemos ficar chorando toda a vida, porque aconteceu uma situação, meu Deus do céu, e agora, aí o que Neemias estava nesse momento? Ele percebeu, soube da notícia dos seus parentes, antepassados, só que agora ele chorou, só que agora ele precisa fazer algo, e agora há 4 meses ele está orando, irmão cristiano. Ele entra em oração e jejuns, para fazer algo. Sabe o que eu aprendo com isso? Neemias estava servindo ao rei, mas o seu coração estava ardendo por causa de uma notícia ruim, triste. Agora eu quero que você seja inteligente e reflita comigo agora. Será que a gente vai ficar de braços cruzados, ver o diabo entrando no meio da nossa família, no meio da casa? E a gente continua orando sem posicionamento? Não adianta orar sem ação. Não adianta orarmos sem ação.
Pega a palavra oração e tira lá. Divida ela. Oração. Toda ação tem uma reação. Nós vamos ver o inimigo se ir andando e a gente fica orando, 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 sem posicionamento. E o que Deus quer de nós, pastor? Deus quer que você declare na sua casa que o diabo não vai acabar com a sua família. Que o inimigo não vai minar a vida dos seus filhos com ideologias malignas, mas que você vai interceder pelos seus filhos e vai declarar sobre a sua casa e a sua família, que a sua família é bênção de Deus. E uma coisa que eu estou aprendendo, sabe uma coisa? Porque o céu não procura apenas posição, o céu procura pessoas disponíveis. O céu não procura pessoas que têm posição, mas Deus, os céus procura pessoas disponíveis. Ele estava lá servindo ao rei, mas o coração está lá. Meu Deus do céu, como que pode? Irmão, para chegar para servir ao rei, não poderia estar triste, irmão. Porque o rei iria entender que ele estava com conspiração. Porque o rei percebe, ele vai servir ao rei, na grande maioria, ele vai servir ao rei e está alegre. Só que nesse dia ele chega triste, meu filho. E o rei percebe. Por que está triste no teu coração? Irmãos, ele poderia ser morto. O que está acontecendo, Neemias? Será que você está conspirando contra mim? Ele poderia ser morto. E agora ele vai declarar. Só que ele já está orando há 4 meses. E aí ele vai, o rei vai falar, viu, por que você está assim? É que lá a cidade dos meus pais está um caos e eu preciso fazer algo. 4 meses orando e consagrando. E aí o rei fala, o que você quer? Se for do agrado do rei, me permita e me dê carta branca para que eu vá reedificar as portas que estão queimadas, os muros que foram derribados. E o rei permite. Mas porque ele já estava orando há 4 meses. Sabe o que eu aprendo com isso? Até quando você vai continuar orando sem se posicionar diante dessa situação? Mas vamos lá. É interessante que as crises não impedem os projetos de Deus. Isso aqui é projeto de Deus, irmão. Eu não sei, eu creio que Deus está falando conosco. É Deus se revelando para mim e para você. Sabe por que você está presenciando isso? Eu estou mostrando para você. E eu conto com você para esse projeto. Você me entende nessa noite? Crises não impedem o projeto de Deus. Muitas vezes o cenário onde eles nascem. A crise que clama por um projeto, Neemias capítulo 2. E sabe o que Deus permite? Que nós sintamos o peso. Eu não sei se alguns não sente dentro de si, meu Deus, eu preciso fazer algo, mas eu não sei como. Mas nessa noite Deus está te dando direção para você fazer. Até o término dessa palavra você vai entender o que eu estou falando nessa noite. Deus permite que sintamos o peso, como o versículo 1, ele sente o peso. Neemias está diante do rei. Ele precisa tomar uma decisão rápida, objetiva, precisa. E o ambiente que ele estava exigia aparência. Um copeiro triste poderia morrer, mas chega uma hora que, irmão, que a dor, não é assim? Como eu falei outro dia aqui na Santa Ceia, tem dias que a gente chora, tem dias que a gente quer até rir, mas não dá. A dor é grande e a gente só chora. Mas a hora
em que a dor da obra pesa mais do que os medos dos homens. Aí você sente o peso do chamado, como Jeremias, mais na frente nós vamos ver. E aí nós precisamos fazer algo para o reino de Deus. Eu não posso ficar de braços cruzados, esperando um anjo descer e sacudir as águas, como aquele paralítico que há 38 anos esperava o movimento da água, que diz a palavra que de 7 do tempo o anjo descia e agitava a água, e aquele que descia primeiro era curado. Enquanto o anjo não vem, eu vou acreditar. Enquanto o anjo não agita, eu vou continuar acreditando que Deus vai fazer algo por mim. Você acredita? Há momentos em que Deus não deixa mais você ficar confortável. Não é assim, irmãos? Ou só eu que estou nesse... Enquanto há muros caídos ao redor de nós. Enquanto há muito entulho para retirarmos, enquanto precisamos construir muros. E o que representa muro na Bíblia fala de proteção. Está vendo esses pequenininhos aí? Se a gente não levantar muro para cuidar deles, quem que vai cuidar? O provérbio vai dizer, ensina um menino no caminho. Aí a gente pega aquele texto e pensa que é só ensinar, como eu estou falando aqui. O ensinar é o viver, é a prática dos pais para os filhos. Não é só exposição, não é exposição, é a vida. É difícil. Ensina o menino no caminho em que deve andar, quando crescer, não venha se descer. É o exemplo dos pais. Mas deixa para lá, é só uma. É que uma coisa vai ligando a outra, mas vamos voltar. Quem sabe alguns de nós, Deus está tirando, o negócio estava confortável, Deus está dizendo, eu vou começar a mostrar algumas coisas, e você vai começar a perceber algumas coisas, e você vai ter umas inquietação, e você vai dizer, meu Deus, o que eu estou sentindo? É Deus dizendo assim, estou te chamando para a minha obra. Quem está entendendo nessa noite é Deus te dizendo, viu? Você estava confortável demais, mas agora eu estou te... E você vai fazer a minha vontade. Só que você não está sozinho nessa. É interessante que às vezes nós estávamos num momento confortável. E a gente não consegue trabalhar tranquilo. Não consegue mais sorrir da mesma forma, porque você vê o caos, você vê as coisas acontecendo debaixo do seu nariz, como diz um provérbio. Você diz, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, meu Pai. Eu já orei tanto, já orei 10 anos, eu já orei tanto, agora eu preciso me posicionar. Eu creio em nome de Jesus que Deus vai dar direção para alguém nessa noite. Ah, mas eu não tenho capacidade. Irmão, Deus não chamou anjo, Deus chamou foi você mesmo. Venha do jeito que você é. Se coloca na brecha para Deus te usar. Quem sabe para ser uma tia de criança. Quem sabe para ajudar. Oh, Jesus, me ajuda, Senhor. Na intercessão, no louvor. Pastor, louvor vai. Quem sabe? Para servir, o que eu posso fazer para o reino de Deus? Mas Deus conta com pessoas disponíveis, não as pessoas perfeitas. Não existe pessoas perfeitas. Mas vamos lá. É interessante que Jeremias ele vai dizer algo muito interessante, né? Ele vai falar algo para Deus, ele vai dizer, se eu não me fala a memória, capítulo 20 de Jeremias, ele vai falar assim, Senhor, o Senhor, mais ou menos assim, só para vocês, eu não vou... Senhor, mais ou menos assim, o Senhor me enganou. Senhor, olha como é que eu estou. Jeremias está decepcionado, porque, irmão, Jeremias era profeta e era o profeta chorão. E ele chega um momento do extremo, como todo mundo chega, né? Aqueles dias que você, meu Deus,
quer chutar o pau da barraca. Jeremias chega nesse momento e diz: Senhor, olha, Senhor, o Senhor me enganou, olha, Senhor, puxa vida. Mas aí ele vai dizer assim: a sua palavra era no meu coração como um fogo ardente. Sabe o que quer dizer? Que o chamado é maior do que a dor. Vou repetir bem baixinho, para não dizer que é emocionalista. O chamado é maior do que a dor. Jeremias está dizendo: o Senhor, está doendo, o peso do chamado é muito dolorido, mas toda vez que eu tento fugir, é como um fogo dentro do meu coração, que arde. E quando eu ver, não tem um louvor assim, quando eu ver já estou pregando, quando eu ver já estou louvando, quando eu ver já estou profetizando, quando eu ver já estou estendendo a mão. Isso é a presença de Deus, é porque começou em Deus, aleluia, é Ele que continua fazendo em você. A crise interior se torna visível, versículo 2. Por que você está tão triste assim? Você parece doente. Ó Jesus. Deve estar profundamente angustiado. O rei olha para ele e lê. Por quê, irmão? É nítido. O rei diz: isso não é doença? É tristeza de coração. O rei percebe. Eu quero falar para alguns de nós aqui nessa noite. O rei percebeu como você chegou aqui nessa noite. O rei percebeu quando nós entramos aqui com um monte de questão dentro do nosso coração, perguntando para quê, por quê, para quê, como vou fazer, Senhor. O rei percebeu, isso não é doença. Deus está falando conosco. Isso é tristeza. É Deus dizendo: estou mostrando algo para você, e você precisa buscar, você precisa se posicionar para que eu realize através de você. Deus poderia fazer um milagre e construir, os muros, mas Deus precisa de alguém. 52 quilômetros de muro, irmão. Imagine, passa um pouco de Sorocaba, daqui em Sorocaba dá 30 quilômetros, alguma coisa assim, até a entrada. 52 quilômetros de muro construído, Mas porque o povo se pôs a trabalhar. Mas vamos lá. A dor agora é perceptível. Quem carrega propósito, irmão, sente profundamente aquilo que os outros ignoram. Enquanto para alguns parece comum. Não tem muita valia, não. Criança, trabalhar com criança. Meu Deus, tem que ter paciência, Tem gente que, não estou falando que tem aqui, tá? Tem que ter paciência, queridão. Se a gente não investir nessas crianças, é o futuro do amanhã, as crianças, os adolescentes, os jovens. Tá aí meu filho de 10 anos, se a gente não investir nessas crianças, o que será amanhã, meu Deus do céu? Mas nós vamos, em nome de Jesus, nós vamos conseguir, porque maior é aqueles que está conosco, que é o nosso Deus. Enquanto muito se acostumava com Jerusalém destruída, irmão, se você não sabe, não foi da agora. Aproximadamente 100 anos Jerusalém já estava destruída e ninguém fazia nada. Sabe quando alguém se fala assim: eu vou fazer alguma coisa para o reino de Deus? Aí alguém fala assim: mas não, fulano já tentou, ciclano já tentou, Beltrano já tentou. Não, 100 anos, ninguém se posicionava. Aí agora alguém se levanta e diz: eu vou reconstruir. Eu preciso fazer algo, não vai ficar assim não. A mão de Deus é favorável a mim. Eu vou reconstruir, porque é diferente de construir. Construir, do nada ainda vai, Agora reconstruir aquilo que está tudo arrebentado, irmão, é o desafio nosso. Reconstruir.
Mas o nosso arquiteto, o nosso Deus está na frente, dizendo, ó, é aqui o caminho, é aqui, nós vamos seguir, porque Ele é o construtor e Ele vai nos dar a vitória em nome de Jesus. Tem alguém que crê nesta noite? Aleluia. Enquanto muitos estavam acostumados, irmão, acomodado, não fazia nada, o avivamento começa quando alguém para de normalizar a ruína espiritual. Não, é comum, é normal, é porque lá está acontecendo isso, lá está acontecendo aquilo. Não. Eu não posso normalizar. Estou numa mudança radical, irmão. Estou numa mudança radical, como diz Romano 12, né? Renovação da mente. Vai transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu estou na mudança radical. É uma metanoia. O que é metanoia? É uma mudança radical da mente. Eu estou vivendo isso e não tem sido fácil, mas eu quero ser melhor do que eu era. Tem alguém que quer ser melhor do que você era? Então Neemias, ele não está acostumado. Enquanto muitos já estavam acostumados, vendo o caos e ninguém fazia nada, Neemias se posiciona. Família destruída não é normal. Ô, irmão, quando a gente começa a tratar normal, irmão, aquilo que é anormal, como comum, destruição de casamento, separação, não, nós precisamos fazer alguma coisa, meu Deus. Família destruída não é normal, igreja fria não é normal. Pastor, o que é isso? Oração sem fogo não é normal. Crente sem presença de Deus não é normal. Nós não podemos acomodar com as coisas normais. No mundo nós vivemos como normal, porque nós somos loucos. Eu não posso me acomodar que eu sirvo um Deus grande e vivo como se Deus fosse tão pequeno que não pode fazer nada. Não, irmão, não, chega. Eu estou falando, Deus, eu não quero, eu não sou. Nós não podemos viver normalidade desse jeito. Ver as coisas acontecendo na nossa face e a gente não faz nada. As ideologias malignas entrando nas igrejas, na sociedade, no mundo, porque a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno, não é do maligno, é diferente, dor. O mundo jaz no maligno, não é dor. Por isso, em nome de Jesus, enquanto o fôlego de vida tiver, nós vamos declarar, em nome de Jesus, vida onde há morte, paz onde há guerra, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principados, potestades, que estão nas regiões celestiais. Ô irmão, eu falo aqui com temor e amor. Se você entrar no culto, irmão, e você não sentir a presença de Deus, irmão, não é normal um negócio desse, Jesus. Ô irmão, você não veio assistir uma palestra, você veio prestar um culto. E quando diz o salmista, quando vos reunires, tem salmos, tem doutrina, tem cânticos espirituais, tem testemunho, tem palavra. Eu não posso, diácono Sérgio, tornar normal um culto. Eu vim aqui cansado de um dia trabalhado, né? Segunda-feira eu não tive no culto que eu pensei que Jesus ia me levar. Eu não posso tornar normal. Eu tenho que, como diz o Salmo 27, uma coisa eu peço, Senhor, mas eu busco ao mesmo tempo, que eu possa morar. Isso aí eu falo direto, porque Paulo dizia, eu repito as mesmas coisas para que vocês não esqueçam. O que é morar? É relacionamento com Deus, é conhecer a Deus, é viver, prossigamos em conhecer quem é Cristo.
Não é assim quando você conhece alguém? Você conta alguma coisa, né? Quando você conhece alguém. Imagina Deus, o teu Senhor. Aí alguém fala, pastor, não sei orar. Conversa, você não conversa com o seu parente, com o seu cônjuge? Aos novos convertidos que estão chegando agora? Você não conversa com a sua mãe, com o seu pai? Eu converso, falo, Deus, eu estou aqui. Senhor, eu quero entender o Senhor, eu quero a tua presença. Fale com Ele. Por isso que Jesus falou, quando vocês for orar, não seja como os hipócritas de vãs repetições, mas ora sim. Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 18, tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então é pedir a vontade de Deus, Senhor, mostra a tua vontade. É isso que nós precisamos, orar isso. Mas vamos lá, Neemias, ele ora a Deus. Agora Neemias vai fazer algo muito interessante. Neemias, ele não omite, ele nomeia a crise. Versículo 3. Mas respondi, o rei que viva para sempre, como o meu rosto não parecia triste, a cidade onde os sepulcros dos meus antepassados estão em ruínas. Como? Ele não omite. Ele não fica passando um pano ali, dizendo, olha, não, ele declara, como não estaria triste, rei? O rei entende, irmão, seja sincero diante de Deus. Fale, Senhor, eu preciso de mudança nisso aqui, mas o problema da gente, como eu falei outro dia, que a gente parece que foi doutrinado a se manter forte o tempo todo, e não somos. Declara diante do rei, como, Senhor, Deus, eu estou assim, eu estou tão triste, decepcionado, não sei o que fazer, como fazer, me ajuda, porque a Bíblia diz, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá, gradativamente. Neemias, ele diz, a cidade do sepulcro dos meus pais estão assolada. Neemias não mascara a realidade. As pessoas que querem milagres sem admitir o problema. É aquilo, né, que é um livro que eu estou citando ele, né, o poder do básico. Se a gente não faz nem o que é básico, a gente quer o sobrenatural, fora do comum. Não adianta eu chegar aqui e dar uma de santarrão, dar uma de... Se a gente não cuida nem do básico. Não estou lembrado do versículo 7, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5, que aquele que não cuida da sua casa, eu vou traduzir em outras palavras, aquele que não cuida dos seus, é pior do que o ímpio, do que o infiel. Se a gente não cuida nem das coisas básicas da nossa casa, eu vou cuidar da casa de Deus, meu Pai. Vocês estão entendendo? Então vamos cuidar do que é básico, daquilo que Deus nos deu. E o sobrenatural vai acontecer quando a gente cuidar daquilo que é simples. E não espiritualizar tudo, não, porque não vamos espiritualizar tudo, não. Mas Deus começa a reconstrução onde existe verdade. Deus começa a reconstrução onde há verdade. João 8,32, todo mundo conhece esse texto, né? E conhecereis, verdade vos libertará. Só tem reconstrução onde tem clareza. Verdade. Sempre Jesus perguntava, o que queres que te faça? Eu quero ver. Ao cego à beira do caminho, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Jesus parando, chamem ele. Jesus pergunta, o que quer? Não, Senhor, eu quero enxergar. Aí que pergunta, né? Mas para ver se de verdade queria. Às vezes Deus pergunta para a gente e a gente não sabe o que quer. Uma hora eu quero frito, uma hora eu quero mal passado, uma hora eu quero guisado, uma hora não sei, Senhor, não sei. Vamos declarar o que nós precisamos diante de Deus sem maquiagem, ser sincero.
Eu já falei aqui que sinceridade é sem cera, sem maquiagem. Eu sou o que eu sou. É chegar diante de Deus, não como os hipócritas que ficavam na porta do templo e gritavam alto para o povo ouvir. Aí Jesus diz, não seja como eles, que fica repetindo, mas quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta. E por que não? Irmão, eu questiono esse texto, eu fico, meu Deus, mas por quê? O Deus que vê, e não é porque ouve, é porque a nossa vida Deus conhece. Porque a gente às vezes fala, né? Pega aquela máscara de santidade e a gente chega aqui, aquela oração bem bonita, Senhor, e Deus fala, eu conheço você. Deus hipócrita. Mas quando for, entra no teu quarto. E o Pai que vê te recompensará em público o que você fez lá no secreto. Aleluia, é isso, o relacionamento com Deus no secreto aparece em público, uma vida com Deus, de verdade. Eu perguntar, quem quer milagre? Você quer milagre? Admita. Qual é o problema? Deus começa a construção com verdade. Porque Deus é espírito, importa os que o adorem em espírito, em verdade. João 17, santifica-nos na verdade, porque a tua palavra é a verdade. O Espírito Santo não urge em maquiagem espiritual. Ele restaura ruínas verdadeiras. Quantos de nós às vezes estão cheios de traumas, cheios de rancor, de ódio, de sentimentos ruins que nos faz definhar espiritualmente, não temos força para orar, não temos comunhão, não temos paz, e Deus não quer que vivamos assim. Deus quer que nós vivemos em paz, seguir a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Quantas pessoas estão sendo escravos das emoções? Precisa ter paz, meu Deus do céu. Seguir a paz com todo. O que é seguir? Não, seguir é mais ou menos você correr. Oh. Eu quero ter paz. E é melhor ter paz do que ter razão? Mas Deus começou a reconstrução onde existe verdade. E eu creio que Deus vai restaurar em nome de Jesus as ruínas. Aleluia. E vai levantar, aleluia, muros em todas as áreas da nossa vida. Nós vamos ter proteção e nós não vamos ser uma vergonha. Aleluia. Nós seremos o que Deus diz que somos, não o que as pessoas dizem que eu sou. Ao coração quebrantado, contrito, não desprezarás. Oh, irmão, coração quebrantado, Deus não despreza. Se lança aos pés de Jesus. Agora ele vai fazer um planejamento. Deixa eu acelerar agora. O projeto é grande. Ele orou já há 4 meses. Já deu uma direção, já deu um norte do que ele tem que fazer. Está triste diante do rei. Agora ele pede diante do rei. O rei atende. E agora ele tem um planejamento, uai. Ele já tinha orado. Aqui para nós, irmão. Aí você pega aí. E aí, tem um planejamento ou não tem? Quem é espiritual está entendendo. Tem um planejamento, vai fazer ou vai continuar orando? Ah, não, eu vou orar. É igual o louvor. Eu vou orar até quando? Vai executar ou não vai? Vai fazer ou não vai? Vamos lá para você entender o que eu estou dizendo. Agora ele vai fazer uma oração relâmpago, versículo 4. Agora o que você deseja que eu faça? Aqui é relâmpago, ele já tinha orado 4 meses, orado, jejuado, agora ele vai orar, uma oração relâmpago. Por isso que a Bíblia diz, orando em todo o tempo com oração e súplica no Espírito. Efésios vai dizer isso. 1 Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar. Não é só de joelho, no coletivo, trabalhando, sei lá. Versículo 4, ele vai dizer, o que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. Irmão, isso aqui foi... Depois de orar a Deus do céu, respondi,
É Deus dando uma direção? Se, é uma possibilidade. Se parecer bem assim, o rei for favorável a mim, seu servo. Ó, humildade. Peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade dos meus pais, ou dos meus antepassados que estão sepultados. Agora, o rei, ali foi instantaneamente. O rei, com a rainha sentado ao seu lado, perguntou: quanto tempo você ficará ausente? Irmão, isso aqui é graça de Deus, ó. Quando você voltará? Respondi, irmão. Não foi falar, não acredita, rei, que eu não estava pensando nesse negócio? Bom, Cristiano, aqui ele já estava numa direção de Deus. E ele precisaria decidir ali. Tem um momento na nossa vida que a gente vai decidir em cima da hora e, mas vamos lá. Respondi ao rei: em quanto tempo ficará ausente? E ele atendeu ao meu pedido. Disse também: se lhe parecer bem, gostaria que o rei me desse carta. Agora ele foi ousado. Me desse cartas na província oeste dos Rio Eufrates, para que eles permitam que eu viaje em segurança. Ó, irmão. Crente que anda na direção de Deus, como diz os nossos irmãos de outra igreja aí, que eu não vou citar o nome, né? Na guia de Deus. Deus conduz certo, da maneira certa, no destino certo, porque Ele já tem um propósito, Ele já tem um planejamento. Deus está dizendo para mim e para você: tem um planejamento, então comece a executar. Ei, calamassúria. Então orei ao Deus dos céus. Foi uma oração rápida, sustentada por 4 meses de secreto. Ô irmão, quem tem uma vida no secreto, quando precisa no público, Deus toca no coração do rei. Você não entendeu? Aleluia. Quem sabe Deus vai fazer algo lá, não sei, mas eu vou profetizar de olhos abertos através dessa palavra. Quem sabe através da oração, da sua pequena oração, simples oração, que Deus recolheu, aleluia, esse tempo que você tem orado por sua casa, por sua família, ou quem sabe uma causa na justiça. Quem sabe nessa noite Deus está entrando com providência na sua vida. Você acredita? Através da tua oração lá atrás, Deus está alcançando a tua necessidade. Ei, calamaçu. Quem vive no altar consegue vencer batalhas em segundos. Por isso que a nossa vida é um altar em chamas. Levítico 6,13: o fogo arderá continuamente sobre o altar. A lenha é comigo, o fogo é com Deus. A lenha é comigo. O que é a lenha, pastor? É oração. E o fogo é com Deus. Aleluia, eu vou colocar lenha e Deus vai mandar fogo. Eu vou repetir nessa noite: eu vou colocar lenha e Deus vai mandar fogo. E o fogo vai arder no altar e não vai se acabar. Em nome de Jesus, eu quero crer que Deus vai incendiar essa igreja com a sua presença, com o fogo do Espírito. As respostas rápidas que só acontece porque houve joelhos dobrados antes. Ô irmão, você pensa que você está orando em vão? Senhor, tanto tempo eu estou orando. Não. Vai chegar o momento certo, e hoje é o momento certo na sua vida. Hoje vai ficar claro o que Ele tem para você. O milagre público é o fruto da oração secreta. Neemias pede com clareza. Ele não fala sem direção, irmão. Ele fala com precisão. Ele sabe o que ele quer, para onde ele vai e o que fará. E qual é a sua missão? Você sabe para onde você quer ir? Qual é a sua missão? O que você vai fazer? Aleluia, eu sei. O Espírito Santo não unge confusão. Deus trabalha com visão. Deus deu a direção certa para Neemias. Vai lá. Eu vou tocar no coração do rei. E o rei vai te dar todo o aparato.
Você vai ter tudo para fazer, reconstruir tudo que estava queimado, os batentes queimados, você vai colocar porta nova. Sabe o que Deus fala no meu coração? Você vai reconstruir aonde tem brecha, você vai colocar uma porta para que ninguém entre, o mal não entre, em nome de Jesus. Para nós terminar. Não é assim? Tem gente que ora muito, mas se move pouco. Ô, irmão, oração e movimento. Oração e movimento. Você precisa ser sensível ao Espírito. Vamos lá, quando eu falo de oração, lembra de Jesus. Jesus, capítulo 3 de Mateus, foi batizado. Capítulo 4, Jesus, depois de 40 dias, 40 noites, a Bíblia diz que Jesus teve fome, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Meu Deus do céu. Espiritualmente, Jesus estava fortalecido. Carnalmente, Jesus estava frágil, vulnerável, com fome. E não foi o diabo, foi o Espírito que o levou para ser tentado pelo diabo. Quem sabe Deus está permitindo algumas situações, e não é o diabo, é Deus levando você para você presenciar, e você viver, e você acreditar no que Deus tem na sua vida. Só que com isso vai vir a tentação. Com isso vai vir o tentador. Então o que você deve fazer é resistir o diabo e ele fugirá, como Jesus fez. A gente que ora muito, mas se move pouco. Você vai ver Jesus em constante oração, movendo para lá e para cá. Jesus desce em monte. Irmão, para ungir os 12 horas de oração. Tem hora que eu tenho vergonha de mim e falo, Jesus, misericórdia. A gente ora meia hora, parece que está tudo certo. Já encheu a... Está tudo aí. E aí, Jeová? Jesus estava 12 horas de oração. Por isso que a gente fala de oração. O crente tem que orar, irmão. Neemias orou e apresentou um projeto. Quem recebe visão de Deus, deixa de viver sem direção. Agora ele vai dizer, a boa mão de Deus estava sobre ele, versículo 6. Quando voltará, respondi, ele atendeu o meu pedido. Neemias reconhece, foi a boa mão de Deus, se não fosse Deus. Sabe que eu vou dizer algo nessa noite na autoridade do Espírito Santo? Sabe que Deus fará nas nossas vidas? Aleluia, não é o governo, não é porque o governo ajudou, é porque a mão de Deus foi favorável para conosco. Não foi a capacidade do pastor, porque o pastor não tem nenhuma capacidade, se não vir de Deus. E o que vai acontecer? A mão de Deus foi e é favorável. Você crê nessa noite? Eu quero ser boca de Deus para alguém. As pessoas vão dizer, olha, foi a mão de Deus mesmo. Porque se tiver algum jeitinho, vai dizer, não, tá vendo lá? É porque eu ajudei. Chegou onde chegou porque eu ajudei. Não. Aqui não, Satanás. É a mão de Deus. Não esquece que é a mão de Deus. Aleluia. Ele não glorifica a sua inteligência. Ele reconhece a sua intervenção divina. Eu vou repetir nessa noite algo muito interessante. Existem portas que a estratégia nenhuma abre, irmãos. Por isso que Jesus disse em Apocalipse, a porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, se Deus escancarar as portas para você, fica tranquilo. Quem sabe como as portas fechou para você? Não é para matar você, é para te preservar da morte. Tem nãos da nossa vida que é livramento. Não chegue para cá, Moisés, porque se chegar você vai morrer. Tira a sandália dos pés, porque o lugar que pisa é santo. A gente está acostumado a dizer, ouviu sim, né? Sim. E Jesus diz, não. Deus fala, não chegue para cá, Moisés. É Deus dizendo, é livramento, não vem não. Mas para chegar aqui, tira as sandálias. Chega com humildade. É assim a nossa vida. Às vezes Deus fala uns não para que a gente não morra. E é Deus dizendo, eu estou te preservando da morte porque eu tenho algo para você.
e através de você. Tem alguém que acredita nessa palavra? Deus tem algo com você e através de você, nesse tempo. É nesse tempo que Deus tem uma obra específica com cada um de nós. Vamos lá, caminhando para o fim. Existem portas que não é estratégia nenhuma que abre, irmão. Mas quando Deus toca, reis liberam. Como o rei foi tocado. Recursos aparecem. Portas se abrem. Inimigos recuam. Eu creio que eu falo nós porque nós estamos inseridos nisso. Nós viveremos a vontade de Deus. Não vou repetir. Nós viveremos a vontade de Deus. Irmão Josimar, nós viveremos o sonho de Deus na nossa vida. A nossa casa, nossa família, nosso lar. Primeiro ministério é a nossa família. Irmão Cristiano. Por isso eu digo para vocês, cuide da sua casa. Se preciso for, deem a vida por sua família. E você vai ver o que Deus fará através de vocês. Vocês estão entendendo? Porque se você cuidar da tua casa, como está escrito na palavra, pode ter certeza que Deus vai abençoar a tua vida, o teu ministério. Segundo a boa mão de Deus sobre nós. Tem portas que homens fecham, mas Deus está dizendo: hoje, eu ainda tenho uma chave. Você crê? Ô irmão, quem sabe alguns de nós estão vivendo algumas situações assim. E você diz: meu Deus, eu estou tentando ser forte. Mas eu quero dizer em nome de Jesus, Deus vai alcançar a tua necessidade. Quem sabe algum é espiritual, outro é material, ou um está bem espiritual, outro é material. Deus vai alcançar a sua necessidade. E eu estou orando a Deus, eu oro por essa igreja, dizendo: Deus, abençoa esses irmãos, Senhor. Abençoa em todos os sentidos, espiritualmente, porque se tivermos espiritualmente bem com o Senhor, as coisas vão acontecerem. Não precisa forçar a porta. Como diz Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino dos céus e a demais coisa é tudo aquilo, né? Aí se a gente pegar todo o texto, você vai ver o contexto. Não estejais ansiosos pelo que haver de comer, de beber. Assim como Deus cuida das aves do céu, que não trabalha, nem fia, e Deus cuida assim como Deus cuida dela, Deus cuidará de vocês também. Aí diz: mas buscai primeiro o reino de Deus. Deus sabe a sua necessidade, que você precisa de um emprego, de um carro, de uma casa. Deus sabe que você precisa pagar o aluguel, Deus sabe que você precisa. Mas a gente precisa priorizar. Deus ser o centro da nossa vida. Deus ser tudo na nossa vida. Agora a mobilização, que transforma ruínas em reconstrução. Agora nós vamos nos mobilizar. Versículo 17. Agora vamos ler. Coloca para mim, Sidney. Eu faço questão. Tenho 5 minutos para nós encerrar. Isso aqui se estende a todos nós. Se você vai continuar do jeito que você está, ou se você quer passar. Então lhe disse: bem vede vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que suas portas estão sendo queimadas a fogo. Vinde, ó que interessante, está chamando todos, ó. Vinde, pois, e reedifiquemos. Está falando no plural, né? Todos. O muro de Jerusalém. E não sejamos mais um opróbio. O convite é todos. E eu pergunto nessa noite: até quando você vai ver isso? Vai presenciar isso? E vai ficar assim triste, cabisbaixo, sem esperança, sem força, e ver só as coisas acontecendo e não vai se posicionar. Então Neemias chama a todos. Mas então lhe disse: vocês sabem muito bem da terrível situação em que Jerusalém está. Em ruína suas portas, foram destruídas pelo fogo. Venham e vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha, ou esse opróbrio. Neemias compartilha a dor, partear.
Bem vedes a miséria em que estamos. Neemias não esconde a situação. Ô irmão, ele está sendo claro e objetivo. Todo mundo está presenciando. Ele faz ao povo enxergar a realidade. Que possamos enxergar a nossa realidade. E ver que tem solução sim para o que está acontecendo. E como eu devo fazer? A instrução é essa nessa noite para cada um de nós. Já orou? Agora se posicione. Confie. Declare que a sua casa, a sua família é bênção de Deus, que o seu esposo é bênção de Deus, que a sua esposa é bênção de Deus, que a sua família é bênção de Deus, que um dia ele vai entrar nessa casa aqui e vai adorar a Deus juntamente com você, mas você precisa acreditar. Antes da reconstrução vir, nós precisamos voltar a discernir sua condição espiritual. Discerna, veja. O chamado é coletivo, vinde e edifiquemos-nos. Neemias não nos diz, trabalhem. Ele diz, venham e vamos edificar, porque eu estou junto nisso. Eu quero dizer algo nessa noite para essa igreja. Você não está só nessa. Em nome de Jesus. Vamos juntos, ele diz. Grandes obras nunca são construídas por uma pessoa só. Todos nós somos um tijolinho. Como um pedreiro que faz um muro. Que um a um. Para que o muro se forme. Assim somos nós no reino de Deus. Você está entendendo? Oh, querido, se nós não se unimos e reconstruir famílias, lares, nós não vamos muito longe. O avivamento é coletivo. Joel 2,28 disse, Deus derramarei do meu espírito sobre todos, não é sem exceção. Agora aqui que interessante. Há muro para reconstruir. Aí você e Deus responde aí, você e Deus. Há muro para reconstruir na família? Quem sabe algumas brechas estão lá, algumas contendas, algumas divisões, uns problemas, só Jesus na causa? Há muro para reconstruir na família? Há muro para reconstruir no ministério? Há muro para reconstruir na oração? Há muro para reconstruir na santidade? Seguir sem santificação ninguém vem a Deus. Veja aí. Qual muro está rompido e que precisa de reconstrução? O povo se levanta para a boa obra. Agora, versículo 18. Então, lhe contei como me Deus disse sobre mim. E relatei a minha conversa com o rei. Olha que interessante. Eles responderam, sim, vamos. Vamos reconstruir? O povo está disposto. Você pode dizer isso? Vamos reconstruir? Não, vou falar Deus agora. Vou falar na pessoa de Deus agora. Eu estou inserido nisso. Nós vamos reconstruir? Vamos reconstruir o muro e ficaram animados para realizar a boa obra. Mas quando Sabalate, Tobias, Amonita, Gesem ficou sabendo, zombaram de nós. Eu falo nessa noite com temor, mas acreditando naquilo que Deus tem para nossas vidas. O povo se levantou, levantemo-nos e edifiquemo-nos. Quando o povo ouviu sobre a mão de Deus, ganhou força. Ô irmão, o segredo é que a boa mão de Deus é favorável para a nossa vida. Você crê nessa noite? Levanta suas mãos. A boa mão de Deus está favorável sobre a tua vida, sobre a nossa vida. E nós juntos nós vamos reconstruir. Oh, bendito seja o teu nome, Jesus. Quando Deus libera a palavra, não, mãos cansadas voltam a trabalhar. Eu quero profetizar nessa noite. Quem sabe você está dizendo, pastor, eu estou tão cansado. Eu estou sem forças para caminhar. Tem hora que eu tenho até um desejo. Mas me dá um cansado. Me dá uma fadiga.
Aí uma coisa fala, para, não vais não, mas eu quero ser boca de Deus e profetizar em nome de Jesus. Deus já nos liberou a palavras. Mão cansadas vão voltar a trabalhar. Aleluia. Pés que estão cansados vão voltar a trabalhar em nome de Jesus. E você será útil para a glória do nome do Senhor Jesus. O profeta Ageu vai dizer, ser fortes e trabalhai, porque eu sou convosco. E eu concluo, Deus ainda reconstrói muros. Neemias nos ensina 3 verdades. Primeira verdade, toda reconstrução começa com inconformismo. Eu tenho sido confrontado com isso. Por isso que eu falo, irmão, eu vivo o que eu prego. Deus tem me confrontado dizendo, e aí, vai ficar vendo as coisas acontecerem? E vai ficar se lamentando? Não vai fazer nada? Muita alma para ganhar? E você fica aí olhando para as tuas dores, para as tuas crises, e aí, vai se levantar? Primeira coisa, não esqueça disso. Toda reconstrução começa com inconformismo. Santo, quem vê a ruína e ainda sente dor, está perto de receber uma missão. Nessa noite você recebeu e eu recebi uma missão de Deus. É Deus te cutucando, você dizendo, e aí, vai se levantar ou não vai? Segunda coisa, oração e ação caminham juntos. Quem ora precisa agir. Eu quero dizer algo nessa noite para alguém, para de orar e continua orando, mas haja. Faz alguma coisa. Quem age precisa orar. Quem age precisa orar. Toda ação tem uma reação. Terceiro, Deus usa pessoas para levantar aquilo que caiu. O Senhor ainda procura reconstrutores. Se coloque de pé. Se coloque de pé, vou orar.